convencido e tal. Bom, o nosso sistema judiciário, a nossa Constituição, diz que todo processo criminal tem que observar uma fórmula democrática que se chama devido processo legal. E uma das regras do devido processo legal, due process of law, que nós importamos do direito saxônico, qual é essa regra? Não pode haver condenação se não houver prova segura da existência do fato e da culpa de quem está sendo processado. O que nós tivemos, em primeiro grau, foi uma condenação sem prova do fato criminoso, da existência do fato criminoso e de que o acusado, o presidente Lula, tivesse praticado a conduta que a lei descreve como conduta criminosa. E o tribunal hoje, lamentavelmente, sancionou, referendou esta decisão. Nós dela vamos recorrer, seguramente, não vamos aceitar isto, porque nós lutamos muito. Nós lutamos muito para resgatar da ditadura militar a democracia que nós temos. Quando os militares entravam nos tribunais e caçavam os juízes, não eram as associações de juízes que os defendiam. Eu estou falando quando os militares entraram no Supremo Tribunal Federal e caçaram as atribuições judicantes de Evandro Lins e Silva, de Hermes Lima, de Vitor Nunes Leal, no período da ditadura militar. Fomos nós, não as associações de juízes que hoje vivem publicando notas aí, que fomos defender a independência dos juízes por amor à democracia, ao Estado de Direito. Nós, advogados, fizemos isso. O que nós estamos verificando agora é que o autoritarismo não veste mais aquela cor verde-oliva dos militares. Parece que o autoritarismo sofreu uma mutação cromática. Ela hoje se veste de preto. Ele hoje está a se vestir de preto. Condenação sem provas é condenação autoritária. Condenação sem a demonstração concreta e efetiva do ato criminoso é ato de autoritarismo contra a Constituição e contra a ordem democrática. Eu queria dizer aos senhores que nós temos sustentado isto durante todo o processo. Hoje nós ouvimos aí o seguinte: não precisa demonstrar qualquer ato do acusado para condená-lo. Isto está implícito, o ato de ofício que ele poderia ter praticado para favorecer, digamos assim, a OAS está implícito, e nós acreditamos na palavra do delator. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Isto não é uma advertência da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma advertência de um grande advogado, de um grande jurista francês, que se chamava Chrétien Guillaume Malesherbes. Malesherbes, advogado de Luís XVI. Aquele que disse para a corte: senhores juízes, trago duas coisas: a verdade e a minha cabeça. Vocês podem pegar a segunda, que é a minha cabeça, depois de escutar a primeira. E foi o que aconteceu realmente. Não é? Então, o Malesherbes já advertia para o perigo de se dar crédito irrestrito à palavra dos delatores, porque os delatores têm interesse em atender à acusação para obter vantagens. O Malesherbes disse o seguinte: quando nós temos muitos delatores à vontade, nós não precisamos de culpado para condenar as pessoas. Quando nós temos muitos delatores, nós não precisamos de culpados. Então, não vejo como se possa lavrar uma condenação como esta contra o ex-presidente Lula. Esse julgamento de hoje será julgado pela história. A história
vai ler todas as nossas razões, vai ler todos os nossos livros e vai saber em que circunstâncias se condenou aquele que foi o maior líder popular das Américas, como diz o New York Times de hoje, de ontem. Não é? E então, os que hoje julgam serão julgados. Quem se lembra do nome dos juízes que condenaram Nelson Mandela na África do Sul? Alguém se lembra? Mas todos se lembram de Nelson Mandela. Quem se lembra do nome dos juízes que condenaram Tiradentes no nosso país? Mas todo mundo se lembra de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Não é? Então, não se iludam. A verdade pode ficar doente, mas ela não morre nunca. E a nossa verdade é a inocência de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que tirou da miséria 40 milhões de brasileiros.